Fala, minha galerinha! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do meu podcast. Eu sou o Cardoso, o anfitrião aqui desse podcast. Hoje a gente vai estar começando uma nova jornada. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre vendas, sobre gestão e sobre os desafios que você vai enfrentar como empreendedor. O mais importante é que você esteja aqui preparado para entender que nada que eu vou falar é uma regra. Tudo que eu trago aqui são experiências que eu tive nos 10 anos empreendendo. E, logicamente, eu vou estar trazendo muitos convidados aqui também para estarem compartilhando com vocês toda a experiência sobre como empreender de uma maneira inteligente e estratégica. Esse podcast aqui ele foi criado com um objetivo muito claro: ajudar você a encontrar o caminho certo no meio de tanta desinformação e de tanta informação, que dá pra gente aí um tipo de burnout de tanto conhecimento na cabeça e pouco direcionamento de como aplicar isso aí de verdade. Eu sei que muitos de vocês que estão vendo, assim como eu, esse podcast, começaram sem um mapa claro, sem um manual prático do que fazer na hora de empreender. E é por isso que a gente está aqui, para desmistificar o empreendedorismo e trazer um pouco mais de clareza para cada uma das etapas. E compartilhar com você também ferramentas e estratégias poderosas para você conseguir escalar o seu negócio. No episódio de hoje a gente vai discutir os princípios fundamentais do empreendedorismo que muita gente ignora e não tem conhecimento. E não importa se você é um empreendedor de primeira viagem ou se você já é um empresário experiente, os fundamentos eles têm que ser revisados constantemente. Além disso, a gente também vai falar um pouco sobre como validar uma ideia, como desenhar processos eficientes para dentro da sua empresa e o mais importante, como você vai ficar, irmão, motivado mesmo quando os desafios aparecerem. Problemas com colaboradores, problema com sociedade, se você tem sócio, problemas financeiros, problemas comerciais, enfim. Você vai enfrentar muita dificuldade, o caminho não vai ser fácil. Então, para você que está nessa jornada do empreendedorismo, tem que saber que é uma coisa complicada. Vamos ser franco, né? Empreender, especialmente aqui no Brasil, pode ser um caminho muito solitário. Tem muita falta de incentivo, muita falta de orientação prática. Então você faz uma faculdade, você não aprende a empreender, você não aprende a vender. E muitas das vezes a gente, como empreendedor, sente que está navegando no escuro. Então, são muitos cursos, muitas faculdades que simplesmente não te preparam para a vida real de um empresário, né? A motivação quando a gente começa a empreender ela é muito alta, mas o que rola quando os desafios eles começam a surgir? Muita gente desiste, muitos empreendedores também perdem o foco quando a parada fica difícil, né? E isso é super comum, mas o que vai diferenciar você de ser um empresário de sucesso daqueles caras que fracassaram, que falharam, é a capacidade de você ter resiliência, consistência, né? Se manter aí motivado, mesmo com um monte de obstáculos na tua frente, né? E acredite no que eu vou te falar, o fracasso ele faz parte do processo. Né? Só não te contam isso no MBA, na formação que você tem. Mas, cara, você vai quebrar a cara pra caralho até você conseguir ganhar dinheiro, até você conseguir escalar a sua operação. E esse é o processo que todo empreendedor, todo empresário passa, né? Tem muita gente que me fala, pô, Cardoso, eu comecei a empreender, eu tô com um negócio novo, mas eu tô 100% perdido, irmão. Como que eu continuo? O que você fez para conseguir escalar a sua operação, para estar agora diversificando renda? Isso, muitas das vezes, né, acontece porque a gente não tem um direcionamento, um plano estratégico definido desde o início no nosso negócio. Então a gente vai matando um leão por dia, a gente vai vendendo como dá para vender, a gente vai gerenciando a equipe como dá para gerenciar, a gente vai organizando o financeiro como dá para fazer. Muitas das vezes até mistura o financeiro pessoal com o da empresa e isso muitas das vezes é o que vai fazer com que a gente fique ali patinando, quebrando cabeça por muito tempo, né? Também tem gente que toma decisão reativa, né? Em vez de ter uma visão clara do seu negócio, de para onde vai caminhar, age na emoção, ou então esquece de analisar as coisas com um pouco mais de sabedoria, né? Anotar as coisas no papel, visualizar realmente os caminhos que pode tomar como decisão, e isso aí faz com que você não tenha clareza de onde você vai chegar. Isso é uma coisa que é necessário que a gente mude aí urgentemente, né? Mas vamos lá, o primeiro passo quando a gente está falando de ideias, de negócios, é aquele santo grau, né? Como saber se a minha ideia de negócio vale a pena? Será que vale a pena eu sair do meu trampo? Será que vale a pena eu largar tudo que eu planejei até agora na minha vida para focar numa ideia? Ou será que vale a pena eu acreditar naquela ideia que desde pequeno eu acredito e hoje em dia talvez já tenha muita gente no mercado, já tenha muita concorrência, o mercado mudou, está saturado. Então, o primeiro tópico é como saber se a sua ideia vale a pena. Ela é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Cardoso, irmão, como é que eu faço para validar a ideia de um negócio?
Eu faço um estudo de mercado, como que esse estudo de mercado tem que ser feito. E a grande realidade é o seguinte: tudo começa de uma análise de mercado de concorrência. Todo mercado que você quer adentrar, você precisa de fazer um estudo, um mapeamento, logicamente, a âmbito mundial, a âmbito nacional, a âmbito regional, para você entender o que está rolando dentro daquele segmento, né? Se é o segmento alimentício, o que está em alta, quais são as tendências do segmento, né? Ou quais são as tecnologias do momento, quais são as estratégias que a galera está utilizando para vender, e as estratégias de gestão e a estrutura empresarial, uma média de quantos colaboradores essa empresa tem, né? Na maior parte, essa empresa está buscando qual diferencial, o que está diferenciando ela da concorrência. Então, quando a gente fala sobre validar uma ideia, a gente precisa inicialmente fazer esse estudo de mercado e, logicamente, o princípio do MVP, o produto mínimo viável. Com certeza você já ouviu falar de MVP, é a maneira mais eficiente e mais rápida de você testar uma ideia sem você desperdiçar recursos, sem você fazer um grande investimento. E a chave aqui é você construir uma parada rápida, testar no mercado e ir ajustando conforme o feedback dos seus clientes e do próprio mercado, né? Uma dica prática aqui para você é justamente fazer teste rápido e barato. Tem muita gente que acha que para você validar uma ideia, abrir uma empresa, você precisa, nossa, fazer aquela big idea, fazer um puta investimento, arrumar investidor, sabe? E não, às vezes você pode validar uma ideia criando uma página de venda muito simples, rodando um anúncio muito barato para encontrar as pessoas que têm interesse naquela solução, ou indo até empresas que precisam daquela solução, se for uma solução B2B que você venda, ou indo até pessoas se for uma solução B2C e fazendo uma pesquisa de mercado. Cara, essa solução faria sentido para você? Isso daqui você compraria hoje? Isso aqui você compraria, você continuaria comprando depois de um tempo? Faria sentido para você no longo prazo? Você indicaria para outras pessoas? Entendi. Para você, qual que seria o diferencial aqui desse produto para que você tomasse a decisão de comprar o meu e não do meu concorrente? Hoje, o que faz você comprar daquele concorrente? Qual que é o diferencial dele? É o preço? É a experiência que ele te entrega, é a agilidade na entrega que ele te entrega, é a caixa dele que é bonita, né? Então, eu vou te contar uma história aqui bem, bem real, né? Eu tenho um grandíssimo amigo meu, Matheus Mago, meu xará, que estava obcecado com uma ideia de um aplicativo. Ele gastou alguns anos aí desenvolvendo, e quando ele lançou esse aplicativo, ele percebeu que ninguém precisava daquilo na realidade. E aí, depois dele estudar o feedback dos usuários, ele basicamente pivotou a ideia dele ali para uma coisa que o mercado realmente queria. E aí sim a parada começou a fluir. Então, olha só, ele perdeu anos construindo uma parada, idealizando na cabeça dele que aquilo ia ser bom para o mercado vai mudando, o mercado vai saturando algumas coisas, outras coisas novas vão chegando. E na hora que ele lançou, putz, ele viu que teve que mudar tudo. E aquelas pequenas mudanças que ele fez já se ajustaram a rodar. Então, quem sabe se ele tivesse feito um MVP ali de poucos meses de trabalho, ele já tivesse soltado aquilo no mercado, pego feedback, captado o cliente, se monetizado e dando passo de cada vez, né? Então, isso é super importante. Mas beleza, então quando a gente fala dessa parada de você iniciar um projeto, escolher um caminho para seguir, Cardoso, eu vou pro digital, eu vou pro mercado físico, eu vou pro ramo de barbearia, eu vou pro ramo de roupa, Cara, isso tudo é mercado. Primeiro, você tem que estar trabalhando com uma coisa que você gosta. Não adianta você se forçar como empreendedor, como empresário, a entrar num segmento que dá dinheiro se não é uma coisa que você tem tesão de trabalhar. Essa que é a grande realidade. Você vai se frustrar, velho. Você não vai aguentar passar por todas as dificuldades, porque independente do segmento que você se posicione, vai ter dificuldade. Mas, Caruso, tem gente que em 6 meses explodiu no mercado e ficou milionário. Ok, foríssimo da curva. Você não pode contar com isso e ter uma expectativa fora da realidade. Na minha opinião, eu sou um cara que não acredita nessa virada de chave assim tão imediata, tão robusta. Até acredito, mas eu não conto com isso. Eu conto com um crescimento saudável, um crescimento com base em planejamento, em etapas. Então, enfim, esse é o meu padrão de pensamento, né? E porque quando a gente fala sobre crescer operação, a gente entra no grande desafio, que é o processo de gestão. É você ter um processo ali desenhado para cada uma das etapas da tua empresa, tanto para entregar produto quanto para jogar cliente para dentro. Então, a brincadeira ela não é tão simples assim quanto a galera fala. Tipo assim, nossa, vai lá, vamos supor, quem trabalha com tráfego pago vai lá, sobe um anúncio de um produto, você vai validar, você vai socar a verba ali, você vai vender 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se fosse tão fácil assim, né, todo mundo estaria milionário. Então, o grande desafio que a gente tem é o processo de gestão. Tem muito empreendedor, empresário aí que quer se aventurar e não estudou, não se desenvolve no quesito de estudar processos, de desenhar processos.
E isso é extremamente fundamental, porque o negócio ele pode estar crescendo, as vendas podem estar aumentando, mas se o processo interno estiver bagunçado, isso vai limitar o seu crescimento. Então, ter processos bem definidos vão permitir que a tua empresa ela funcione como uma máquina bem azeitada, né? Onde cada peça ou cada colaborador saiba exatamente o que tem que fazer. E isso sim vai trazer escalabilidade. Então, um exemplo aqui de um processo simples. Vamos supor que você tem uma pequena loja online. O que acontece quando um pedido é feito? Qual que é o fluxo exato até o produto ele ser enviado e chegar lá na casa do cliente? Se você não tem isso claro, a sua operação ela vai acabar cometendo muitos erros e atrasos. Então, desenhar processo não é uma coisa complicada, um bicho de 7 cabeças. Você tem que começar mapeando as etapas principais e se perguntar: como que eu posso fazer isso aqui de uma maneira mais simples e rápida? E muitas vezes a própria automação pode funcionar como um aliado fundamental no seu crescimento. Hoje existem ferramentas aí acessíveis para automatizar, desde o atendimento de cliente até controle de estoque. Então, o primeiro passo quando você inicia um projeto, inicia um MVP, é você já iniciar esse MVP desenhando processos, né? Para que você vá mudando esses processos e assim você vai construindo uma empresa. Quando você vê, você tem um Robocop ali, você tem playbooks de cada um dos setores, você tem processos para treinar cada um dos colaboradores, você consegue delegar funções e isso, logicamente, vai trazendo para você a possibilidade de escalar a sua operação. Então, aqui já fica uma dica. Eu sou formado em Lean Six Sigma, uma linguagem de gestão empresarial aí que mudou a minha vida. Inclusive, vou contar para vocês a história de como eu conheci o Lean Six Sigma. A minha segunda namorada, Carolina Rickenbick, teve um aniversário de uma tia dela. Nós fomos até o aniversário dessa tia dela. Aniversário da avó dela e a tia dela que falou comigo. Aí nós chegamos no aniversário da avó dela. Eu lembro que nessa época eu era músico, fazia rap, usava roupa larga. Você pensa, todo tatuado como eu sou. Aí cheguei no aniversário, nós descemos, né, até o salão de festa. Chegamos no salão de festa, a família dela toda muito, muito querida, me cumprimentou e tal. E a tia dela me cumprimentou também, foi super querida comigo, mas ela me deu uma boquetada, assim. Ela falou, bom, Matheus... Você é um cara muito legal, mas eu não quero um pé rapado casado com a Carol. Quero que se você vá ser o marido da minha sobrinha, você tem que ser um cara fora da curva. E então vou te dar uma dica, um conselho. Larga essa porra desse rap que você faz, dessas músicas que você faz, vai aprender uma coisa chamada Lean Six Sigma, gestão empresarial, gestão de processos, gestão de colaboradores, Scrum Master, metodologias ágeis, para você conseguir assim desenhar processos e fazer com que qualquer coisa que você vá vender, que você vá trabalhar, qualquer empresa que você entre, você consiga trazer melhoria contínua para essa empresa. Resumo de ópera, fiz a formação primeiro do White Belt, aí Green Belt, Yellow Belt e Black Belt, né, que é a faixa preta em Lean Six Sigma. Foi muito fera, uma experiência muito, muito top no meu currículo e que mudou a minha vida. Então, quando a gente fala de gestão, eu indico demais esse curso do Lean Six Sigma. Existem várias outras metodologias, né, de gestão aí para você aprender a mexer com Trello, com Notion, com Kanban e com outras ferramentas também para desenhar processos aí, deixar a coisa toda metrificadinha, bonitinha, desenhadinha para que a tua empresa ela tenha aí todo o fluxo de atendimento, de entrega, financeiro, organizado, beleza? Então tá. Quando a gente fala dos princípios do empreendedorismo, a gente tem alguns princípios que tem muita gente que ignora, né? Aquelas pessoas que já estão ignorando, que já estão empreendendo, que já são empresários há algum tempo, são as que mais ignoram isso, né? E eu tô falando de coisas básicas, que às vezes a gente deixa passar batido e isso acaba prejudicando, assim, pra caramba o crescimento da nossa empresa. Então, tem muito empreendedor que cria solução para problema que eles nem assim, nem testaram, né? Mas eles imaginam que sejam adeptos dentro do mercado e não se baseiam nos problemas reais de mercado. Então você tem que se perguntar, cara, que dor eu estou resolvendo de verdade? Se a resposta ela não é clara, você tem que voltar para a prancheta. Então, aquelas ideias mirabolantes que você tem de mudar o mundo, uma revolução de mercado, cara, será que ninguém já não pensou nisso? Dizem que quando a gente está tendo uma ideia diferenciada, tem outras 7 pessoas no mundo que já tiveram essa ideia. E por que será que nenhuma executou? Será que é porque nenhum deles tem resiliência, assim como você tem, porque você é o diferentão, o ferão? Ou será que talvez não seja tão fácil assim de validar essa ideia? Então, talvez a forma mais simples é você ter ideias simples, não enxergar esse mar de mudança de vida, de mudança de era, de transformações
tão gigantescas e começar do básico, analisando talvez no mercado, quando você vai no mercado, qual é um problema que todo mercado enfrenta, ou que toda pessoa quando está fazendo um pagamento no mercado enfrenta, ou toda pessoa quando faz uma compra online enfrenta, e assim tentar encontrar dores que você realmente possa resolver e que sejam mais visíveis a nível de mercado. Empresas ágeis, empresários ágeis são aqueles que conseguem se adaptar rapidamente ao que o mercado demanda. Às vezes aquela parada que trouxe você até aqui não é o que vai te levar daqui à frente, né? Tem que ser uma coisa adaptável, você tem que ser adaptável. Então, empreender é sobre você aguentar pancada. É sobre você entender que o jogo é difícil, que você tem que analisar mercado, que você tem que pensar rápido, que você tem que desenhar processo, que você pode não validar a oferta e passar para uma outra coisa, mas acredite, os vencedores, eles aprendem a se ajustar, eles aprendem a persistir e encontrar soluções criativas para os obstáculos que existem dentro do mercado. Então, assim, quando a gente fala desses princípios aí, né? Eu falei por cima deles, mas vamos ditar os 3 aqui. Princípio 1, entender a dor do cliente. Não é inovar no mercado, fazer uma coisa diferentaça. É entender uma dor clara que existe ali que você pode, de uma maneira simplificada, entregar essa dor. Né? Pelo menos no início da sua jornada como empreendedor, isso é a melhor opção. Até porque é algo muito transformador, vai sim exigir mais tempo de trabalho, mais construção, mais estudo de mercado, porque você não tem no que se basear ainda. Tá? Então, princípio 1, entender as dores do seu cliente, as dores do mercado. Princípio 2, agilidade e adaptação. Testou, não deu certo, muda, testa de novo. Tem que ser rápido, produz rápido, joga MVP, depois faz a melhoria. Princípio 3, resiliência e persistência. Talvez não seja seu primeiro projeto, ou sua primeira oferta, ou sua primeira empresa, que te faça se tornar um cara milionário, ou então rico, ou então um cara pelo menos estável financeiramente. Mas empreender é sobre você aguentar tomar porrada, e quando o jogo fica difícil, a galera fraca desiste. E os vencedores, eles aprendem a se ajustar, persistir e criar soluções aí criativas para trazer para dentro do mercado, né? Então, beleza. Hoje a gente falou um pouco aí sobre alguns princípios fundamentais do empreendedorismo, como que você pode validar ideias, como você pode desenhar processos e o que realmente separa os empreendedores que são de sucesso daqueles que ficam no meio do caminho. E agora eu quero soltar um desafio para você. Qual que é o próximo passo que você vai dar dentro do seu negócio, irmão? Pensa num processo que você pode melhorar, numa ideia que você pode validar de uma forma simples ou de um princípio que você ignorou até agora e que você precisa revisar. Sai da teoria, nego velho, vai para ação. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos empreendedores e não se esqueça de assinar aqui o podcast do Cardoso para não perder os próximos episódios. Eu tô aqui para te ajudar a acelerar o seu negócio e eu vou estar junto com você daqui para frente. Até o próximo episódio aí. Um abraço.